Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos à imersão de gestão do tempo. Gestão do tempo que é o que gera resultado, né? Então, só alguns comunicados aqui, tá? Às vezes vocês vão ver eu olhando para cá, do jeito que eu tô fazendo agora, é porque eu tô vendo aqui os comentários de vocês, se vocês verem alguma coisa, tá? E quando eu for fazer o teste prático com vocês, eu vou estar olhando para cá para fazer junto com vocês, tá bom? Então, só me respondam aqui, o áudio tá ok? Tá bom para vocês? Vocês estão escutando bem? Tá travando? Perfeito. A Sara mandou que tá ali, Claudineia mandou que tá ok o áudio. Cara, incrível. Vamos lá, gente. Gente, só mais uma pergunta antes da gente começar. Quem conseguiu imprimir um material ou baixar o material que eu mandei no grupo? Conseguiram? Trouxeram o material para aula? Quem trouxe, perfeito, vai ser ótimo, tá? Vai ser muito melhor vocês fazerem com o material. Rogério, não trouxe o material. Eu vou fazer junto com vocês o passo a passo. Então, se você tiver um papel e uma caneta aí perto de você, ou se você estiver assistindo pelo computador e tiver com o celular na mão, perfeito, tá? Vai ficar bem melhor para a gente conseguir dar andamento e concluir todo esse processo e essa etapa para vocês mapearem o resultado de tempo de vocês, tá bom? Então, tenha papel e caneta na mão, gente. Vai facilitar muito, tá? A vida de vocês, vai facilitar muito a estrutura para vocês conseguirem fazer toda essa gestão de tempo na vida de vocês. Perfeito? Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? Para quem não me conhece ainda, tá? Algumas pessoas não me conhecem, então para você que não me conhece, eu sou o Rogério Alonso, tá? Sou consultor nacional e internacional de empresas, então já faço isso há 14 anos. Mas, mais que isso, eu ajudo pessoas num processo de desenvolvimento. Então, além de ajudar empresários, eu ajudo as pessoas dentro da empresa, os colaboradores a se desenvolverem, tá? Porque se um colaborador não se desenvolve, ele trava a empresa. E se um colaborador não se desenvolve, ele trava a vida dele. Ou seja, se uma pessoa não se desenvolve, ela trava a vida dela, tá? E eu falo isso com propriedade porque foi através disso que a minha vida mudou, através do desenvolvimento e através da gestão do tempo, tá bom? Então, esse módulo, essa aula, essa imersão que eu estou dando para vocês é muito especial, não só para mim, não só na minha vida, mas como vai ser na vida de vocês. Porque quem consegue controlar o seu tempo, consegue controlar os seus resultados. Quem aqui acredita nisso? Quem aqui sente que não consegue fazer tudo o que gostaria de fazer por falta de tempo? Quantas vezes a gente fica naquela, né? Meu Deus, e agora? Nossa, eu poderia ter mais 10 horas por dia. Eu já fui essa pessoa, tá, gente? Eu já fui essa pessoa que pensava desse jeito, né? Então, eu pensava, nossa, eu poderia ter mais 10 horas por dia. Poderia ter mais 6 horas por dia. Poderia ter mais 8 horas por dia. E sabe o que ia acontecer se eu tivesse esse tempo? Nada. Exatamente isso. Novamente não ia acontecer nada. Por quê? Se com o tempo que eu faço eu não estou resolvendo o que eu tenho que resolver, ter mais tempo, consequentemente, não vai resolver. Eu vou até fazer uma analogia, uma brincadeira analógica aqui com vocês, que é quantas vezes você já se pegou pensando ou você falou, nossa, se eu tivesse mais dinheiro, eu conseguiria fazer mais dinheiro, ou se eu tivesse mais dinheiro, minha vida seria diferente. Mas aí as suas atitudes não são diferentes. Consequentemente, o mais dinheiro não ia resolver, né? Eu vou dar um exemplo prático aqui. Se você pegar um estudo, quantas pessoas ganharam na Mega Sena e voltaram a ter a mesma vida de antes? Por quê? O dinheiro não resolveu. Então, o mais tempo não vai resolver, tá? Então, você trabalha muito, mas não cresce, não é porque você não é esforçado. Eu tenho certeza aqui que todos vocês que estão aqui comigo, tá? Então, todos vocês que estão aqui presentes hoje comigo são extremamente esforçados. Ó, eu tô aqui com o Silas, com a Claudineia, Débora, Érica, Juliette, Cariane, né? A Maísa, o Rogério, a Sara, a Tainara, fora as outras pessoas que vão entrando aqui ao longo da nossa aula, fora as pessoas que estão vendo às vezes a gente no YouTube. Então, eu tenho certeza que todos vocês são esforçados. Eu tenho certeza que vocês se dedicam, vocês dão o máximo de vocês, tá?
Mas no final vocês estão com aquela sensação de que vocês não cresceram. Vocês estão com aquela sensação de que não deu certo. Putz, eu tô com aquela sensação de que, nossa, eu tô me esforçando, mas não tô saindo do lugar. Isso é uma sensação constante nas pessoas. Mas por quê? Porque as pessoas não estão habituadas a gerenciar o tempo dela relacionado às suas urgências e às suas importâncias. Ou seja, as pessoas não estão conseguindo conciliar a vida delas, as habilidades delas, com os sonhos delas. Olha que loucura, né? E às vezes a gente acha que a gente está indo em direção ao nosso sonho, mas não é assim que funciona, tá? E por que eu falo isso? Eu falo isso porque todo mundo hoje tem 24 horas por dia. Então, eu não tenho como falar, não, mas aquela pessoa, ela tem mais resultados que eu, porque ela tem mais horas que eu. Não, não tem. Todos nós temos 24 horas por dia, todos nós temos que dormir. Lógico, uns dormem menos, outros dormem mais, né? Tem gente que dorme 4 horas por noite, tem gente que dorme 8, tem gente que dorme 16. Então, depende também de tudo isso, que são fatores que nós vamos analisar aqui. Mas todo mundo tem 24 horas por dia. Então, o problema não é a falta de tempo, tá? O resultado de como você usa cada tempo, isso sim que caracteriza a diferença entre o que eu vou alcançar, do que o que você vai alcançar. É como eu falei para vocês agora no começo. Para quem já estava aqui, eu falei isso, para quem não estava, eu vou repetir novamente. Eu também passei por isso, tá? Então, eu também tive essa sensação. Eu cheguei em uma época que no meu primeiro emprego, eu trabalhava como operador de telemarketing em call center. Eu trabalhava muito, gente, mas muito mesmo. Trabalhava 8, 9, 10 horas por dia. Chegava em casa, me preparava para o dia seguinte ainda, mas sentia que não tinha resultado. Lá atrás, quando eu conheci uma pessoa, que ela me explicou o contexto de tempo, quando ela me ensinou a parte de gestão de tempo, não deu 2 meses para minha vida começar a mudar. Por quê? Eu comecei a fazer as coisas com o tempo certo. E hoje, nós temos duas coisas na nossa vida que são extremamente valiosas. Na verdade, as mais valiosas na nossa vida, né? Que é a nossa saúde. Então, sem saúde a gente não consegue fazer nada. E o nosso tempo, ou seja, uma coisa que não volta, não tem como a gente comprar. A gente não compra tempo, a gente também não compra saúde. A gente compra cuidados para a saúde. Agora, o tempo a gente não compra nem cuidados com o tempo, porque não tem esse capital monetário. Então, antes da gente entrar em todo o contexto prático, eu tenho que explicar essa teoria para vocês sentirem se esse é o momento de vocês, se realmente vocês estão passando por isso, né? Se vocês estão passando o dia inteiro de vocês sendo ocupados ou produtivos. Então, Rogério, qual que é a diferença? A diferença não está na demanda. Você pode fazer uma demanda todos os dias, ou seja, vamos supor que você é um vendedor. Você pode vender todos os dias, mas todos os dias você está sendo ocupado ou produtivo. Qual a diferença? Ocupado, você está tentando vender de qualquer jeito. Produtivo, você está focando nas partes certas da venda para conseguir fazer a sua venda de um jeito certo. Eu vou pegar pessoas aqui, tá? Que eu sei que tem aqui comigo, que estão em transição de carreira. Ou seja, a pessoa trabalha no CLT, mas está abrindo o seu próprio negócio, tem um MEI ali, né? Ou está trabalhando de forma autônoma. Eu comecei assim também. Qual que é a diferença de ocupado ou produtivo? Muitas vezes você está ocupado nos dois lados. Você está ocupado no seu trabalho e você está ocupado no seu negócio. Ou seja, você está fazendo por fazer sem gerar resultado. Mas você pode ser produtivo. Você pode ser produtivo no seu trabalho, gerar resultados lá e esses resultados também refletirem na sua empresa, no seu negócio, no seu futuro. Então, primeiro ponto, eu quero que vocês reflitam e sejam honestos com vocês. Quem aqui sente que está sendo ocupado e quem aqui sente que está sendo produtivo? Põe aí nos comentários para mim, tá? Sejam honestos com vocês, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. E a gente não é fixo, tá, gente? A gente não é uma pessoa pétrea. A gente consegue ser ocioso. Tem semana que eu me sinto ocupado. E tem semana que eu sei que eu sou produtivo. Hoje, como você está se sentindo? Aqui, ó, a Cariane. A Cariane mostrou ocupada. A Juliette aqui, ó, colocou que está ocupada. E eu sei como que é essa sensação.
é aquela sensação de cansaço, né? Alonso Brindes aqui, ó, colocou ocupado. Então, eu sei como que é essa sensação de se sentir ocupado, fazer 2, 3 atividades ao mesmo tempo. E para mulheres, a Sara também aqui, ó, ocupado. Silas, ó, também, mas precisa aqui, ó, me considero os dois, mas precisa melhorar bastante. Perfeito, Silas, foi aquilo que eu falei. Tem semana que eu também tô isso. Agora, a partir do momento agora que você fizer o raio-x, que você entender esse processo de gestão do tempo, você vai conseguir entender, nossa, eu estou me ocupando, preciso mudar. Então a gente, quando muda com consciência, fica muito mais fácil, tá? Então, quando a gente tem essa consciência de precisar mudar, a gente muda mais rápido, a gente consegue parar no meio do caminho e mudar. Quando a gente não tem essa consciência, a gente passa às vezes o mês inteiro ocupado antes de se tornar produtivo, né? Então, o intuito primeiro é a gente ter a consciência, que é o que vocês já estão tendo agora, né? Ó, picos, Claudineia, picos de acordo com a rotina. Claudineia, a rotina é o que a gente tem que mais tomar cuidado. Às vezes, ela dá a falsa sensação da gente ser produtivo. Vou dar um exemplo. Nosso trabalho, a gente trabalha o mês inteiro e recebe normalmente as empresas pagam dia 5 ou dia 10, né? Quando a gente trabalha para empresas como registrado CLT. A gente às vezes passa o mês inteiro com a sensação de estar ocupado. Quando chega no mês do pagamento, no dia do pagamento, a gente se sente produtivo. Nossa, eu produzi bastante, né? Então por isso que eu estou recebendo, por isso que eu não fui demitido. Isso, infelizmente, é uma falsa sensação, tá? E eu tô falando isso porque de centenas de pessoas que eu atendo, elas têm essa sensação. Quando ela bate uma meta, quando ela simplesmente atinge o mínimo da meta, ou quando ela faz uma venda, a pessoa é vendedor, sabe? Ela podia vender 10 vendas por dia, ela vende uma. Nossa, ela se sente produtiva. Isso é o nosso ego de saciedade, né? Mas aí vocês vão entender isso daqui mais pra frente, tá? Essa diferença, agora vocês já entenderam, né? Eu acredito que vocês já entenderam a diferença de ocupado e produtivo. Mas vocês vão sentir muito mais essa diferença mais pra frente, tá? E por que eu falo isso? Nós, por hábito, nós não gerenciamos nosso tempo. Nós reagimos a ações do nosso dia. Olha que loucura. Nós somos seres emocionais e não racionais, tá? Nós somos seres pensantes racionalmente, mas nós somos seres de agir emocionalmente. Eu vou falar uma coisa que não está muito no contexto aqui, mas vai servir para vocês entender. Quantas vezes vocês compraram algo por emoção e depois se arrependeram pela razão? Por exemplo, acontece muito com mulher, tá, gente? Eu não vou falar que acontece com homem, eu faço isso direto, eu sou consumista, então eu assumo aqui. Mas acontece muito com mulher. Mulher sai, vai num shopping, comprei uma bolsa, comprei uma blusa. Chega em casa, ela para e pensa, fala, nossa, eu não deveria ter feito isso. Eu não preciso disso. Não era o que eu queria. Acontece muito, tá? Então, nós somos seres pensantes, mas nós somos seres de agir por emoções. Então, no nosso dia e na nossa gestão do tempo, é a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? A primeira coisa que acontece é, chega uma mensagem no celular, é urgente, eu preciso responder. Você larga tudo para responder o celular. Acontece qualquer problema, você para todos os seus planos para olhar o problema. Mesmo que você não vai resolver, tá? Você precisa olhar aquele problema. Você olha para ele. Então você perde ali 10 minutos, 30 minutos. Dependendo do problema que te afeta emocionalmente, você perde o dia, tá? E no final das contas, o dia acabou e você não fez o que realmente importava. Por quê? Porque nós agimos pela emoção. Então, nós agimos emocionalmente para tentar equilibrar os nossos problemas, as nossas situações e as nossas sensações, tá? Então, qual é o primeiro passo que eu tenho que me identificar aqui? Será que nessa última semana, e eu falo da última semana porque vocês estão tirando o sábado de vocês para aprender. Vocês já estão um passo à frente de outras centenas de pessoas que não tomaram essa decisão. Então vamos parar para refletir. Essa semana, quantas vezes eu agi pela emoção? Essa semana, quantas vezes aconteceu um problema que eu não precisava olhar? Lógico, agora que já passou o problema fica mais fácil, né? Então, quantas vezes eu olhei para um problema que eu não precisava olhar, aquilo me afetou e eu perdi o dia?
Ou eu perdi minha semana e estou voltando a me equilibrar hoje? Isso acontece muito quando a gente para analisar, quando a gente olha para trás, quando a gente olha o nosso passado. Isso acontece frequentemente, tá? Então pensem aí com vocês uns 2 minutinhos, tá? Então, olha, ó, a Cida comentou aqui, ó. Comprei um curso semana passada e devolvi no dia seguinte. Gente, é normal. Então existem técnicas para isso, para a gente não cometer essas situações. No caso da Cida aqui, deu para ela devolver o curso, né? Porque por lei a gente tem 7 dias ali de garantia, deu para ela fazer essa devolução. E quando não dá? E quando você compra uma coisa que vem de outro estado, ou quando você compra uma coisa personalizada, ou quando você toma uma decisão, né? Você queria dar uma resposta para alguém, deu outra resposta, e quando você toma uma decisão, ou quando você erra com o cliente, que aí você perde o cliente, e você tomou aquela decisão emocional. Então, entende? Tem coisas que têm solução. Tem coisas que não têm solução. E quando não tem solução, isso frustra mais ainda a gente. Tem uma teoria que funciona assim, né? Se o problema tem solução, não tem por que eu me preocupar com ele, porque ele tem solução. Se ele não tem solução, por que eu vou me preocupar se ele não tem solução também? Mas nossa cabeça, ela fica estagnada na consequência. Tipo, e agora? E a consequência que eu vou ter disso? E os problemas que vão acarretar disso? Tá? Então, tomem muito cuidado com os problemas que vocês vêm passando durante a semana, porque eles é o que consomem a gestão do tempo de vocês. Eles é o que acabam com a produtividade de vocês. Tá? Então, você que está aqui, vamos fazer um autoentendimento aqui. Você que está aqui, tá? Mas você sente que você produz e o que você produz tá te levando para o seu sonho e objetivo? Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo prático aqui. Hoje, quem trabalha como CLT, você sente que no seu trabalho, você trabalhando ali, o que você está entregando e o que você está recebendo, lógico que você recebe proporcional ao que você entrega. Então, o que você entrega e você recebe, ele está te levando ao seu objetivo? Sim ou não? Você que é empresário que está aqui comigo hoje, você sente que as ações que você toma, as decisões que você toma e o seu dia a dia, ele está levando você ao seu objetivo ou não? Essa é a primeira pergunta, se sim ou não. Se a resposta for sim, a próxima pergunta é na velocidade que você quer? Ou não, tá? Então, pensem nisso. Ou vou dar um outro exemplo aqui. Você resolve problemas. Você é a pessoa aqui que bate no peito e consegue resolver problemas, tá? Então, você bate no peito e consegue resolver problemas. Você sente que quanto mais problema você resolve, menos você evolui? Porque assim, ó, problemas na nossa vida sempre vai acontecer e os problemas, eles são um degrau de aprendizado pra gente, tá? Então, eles são degraus de aprendizado pra gente. Porém, o problema que você resolve tá fazendo você evoluir ou não? Exatamente, ó, a frase aqui que o Heraldo dos Santos colocou, né? Se o que tem problema tem solução, então por que tem preocupar, tá? Se o que te preocupas não tem solução, então por que te preocupas, né? Exatamente, né? Mas infelizmente nós não somos tão racionais ao ponto de levar isso ao pé da letra, né? Infelizmente, né? Então, nós somos também os seres de sentimentos e emocionais, que isso também, por um outro lado, né? Se a gente tirar do lado de gestão de tempo, é extremamente bom para a nossa vida, é importante para a nossa vida, tá? E o último ponto aqui, que é o que mais as pessoas sentem, tá? Que é o que mais as pessoas focam. Se cansa, mas não vê resultado. Quantas vezes você chega no final do dia, você chega cansado no final do dia, você chega esgotado no final do dia, mas aquele dia não foi produtivo, né? Eu vou dar um exemplo aqui bem chulo, né? Então, quantas pessoas ali trabalham com descarregamento pesado de carga
ela trabalha pesado, ela trabalha extremamente cansativo, mas muitas vezes aquele local ali, aquele emprego específico, aquela atividade em específica não está levando ela para o objetivo dela, não está levando ela para o resultado que ela quer. No final das contas, a gente está nas corridas dos ratos. Quem aqui já leu o livro lá da Corrida dos Ratos? Né? Quem aqui já, tá na, já leu o livro da Corrida dos Ratos? Aquilo lá que você faz todo dia a mesma coisa. Você está correndo, 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 correndo todo dia e no final o mesmo resultado. Qual o resultado? Estagnação, parado, sem tempo, sem estrutura. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com isso, tá, gente? Vocês têm que tomar muito cuidado com essas decisões que vocês vão tomarem, tá bom? Porque elas fazem toda a diferença no resultado. Então, manda mensagem lá no grupo. Então, lembrem muito disso, dessa tomada de decisões, tá? E o problema real, como eu falei para vocês, não é o tempo, tá? O tempo é a consequência do que você faz. O tempo é a consequência das suas ações perante ao seu resultado. O que realmente é o problema então, Rogério? Se o problema não é a falta de tempo, para mim não conseguir chegar no meu final do dia satisfeito e com os resultados que eu queria. O primeiro problema, gente, é clareza. Muitas pessoas não sabem onde querem chegar. Olha que loucura. Se você não sabe o que você quer chegar, você simplesmente está fazendo. Então, qual é o seu sonho? Qual é o que você quer para a sua vida? Aonde você quer chegar? Qual é o seu objetivo? Você tem os seus objetivos claros? Se não tem, esse momento é o momento para você fazer os seus objetivos. Então, o que você quer para daqui 5 anos? O que você quer para daqui 1 ano? Qual o seu objetivo? Qual a sua meta? Aonde você quer chegar? O que você quer conquistar na vida? O que você quer proporcionar para a sua família? Então, o primeiro passo é ter clareza. É você ter na sua mente, é você ter anotado isso, é você ter como plano aonde você quer chegar. Então, quem não tem clareza não sabe para onde vai. Quem não tem clareza, qualquer caminho serve. E se qualquer caminho serve, você simplesmente está caminhando e andando. Então, esse é um dos motivos de você não conseguir ter uma gestão de tempo e uma produtividade elevada. Você não tem clareza. O segundo motivo, prioridade. Você tem que entender o que é urgente e o que é importante. E eu vou explicar isso para vocês. Eu vou ensinar vocês como vocês vão definir o que é uma prioridade. O que é urgente e o que é importante. Tá? Por que é isso? Eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Ontem não, faz 2 dias. Uma pessoa do meu programa de mentoria me mandou mensagem e ele falou assim, Rogério, essa semana aqui, Rogério, eu fiz tudo, mas mesmo assim eu não consegui ter o resultado. Eu falei, ué, por quê? Ele falou, não sei. Eu parei com ele, falei, vamos analisar. Realmente ele fez muita coisa. Ele fez muitas atividades, ele fez muitas demandas. A gente tem uma lista que a gente chama de checklist, né? Um checklist de 30 atividades. Essas 30 atividades eram para ser feitas durante um mês. Ele fez as 30 atividades em uma semana. Gente, realmente ele foi extremamente ocupado. Mas as atividades que precisava colocar esforço e energia, ele não fez. Ele não gerou a prioridade que precisava gerar nelas. Ele não colocou energia e esforço naquelas atividades. Consequentemente, o que aconteceu? Ele teve muito ocupado. E ele não conseguiu exalir o melhor resultado daquela ocupação dele. Então, hoje, as suas prioridades, elas estão te levando para onde a sua clareza quer? Ou seja, as suas prioridades que é importante para você, você está fazendo elas para você atingir suas metas e objetivos? Sim ou não? E o terceiro ponto, o porquê que as pessoas têm problema com o tempo, tá? A habilidade. As pessoas não têm o domínio para executar o tempo, entende? Então você não consegue executar o tempo porque as suas habilidades de gerir o tempo, entender as prioridades e focar nisso
não estão sendo condizentes. Então, quando as prioridades elas são condizentes com o domínio, com a clareza e com as habilidades, isso vira uma união. Gente, a nossa vida é uma engrenagem. Se um ponto estiver fora do lugar, não vai resolver. Se um ponto não estiver focado, não vai resolver. Então, se um ponto não vai conseguir resolver, não, isso não dá. Então, tenha essas mentes de vocês, esses níveis de prioridade. Tenha em mente de você essas três coisas. Então, quem está com aquela folha que eu falei para imprimir, pega ela, vira no verso dela que é em branco e escreve isso. Quais são as minhas clarezas? Ou seja, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer e eu sei exatamente aonde eu quero chegar? Anota isso. Quais são as minhas prioridades? O que é importante para mim, tá? Tudo que chega para mim é importante, tá me levando às minhas metas ou não? Quais são as prioridades que você tem que ter na vida? E o terceiro, quais são as suas habilidades hoje? As habilidades que você tem hoje é as habilidades que você precisa para o seu futuro e para conquistar suas metas ou não? Muitas vezes, eu vou dar um exemplo aqui, tá, gente? Um exemplo bem mais chulo aqui. Tem pessoa aqui que quer ser palestrante, por exemplo, mas ela não gosta de falar com pessoas. Ou seja, as suas habilidades não são condizentes com você é palestrante. Ah, eu sou vendedor, mas eu não estou me aperfeiçoando em vendas e comunicação. As suas habilidades não estão te levando de acordo com a sua clareza para as suas metas. Eu sou empresário, mas eu não sei tomar boas decisões e eu não sei fazer planejamento. As suas habilidades estão diferentes do que você tem que fazer para conquistar o que você quer no seu futuro. Então, quais são as suas habilidades hoje, tá? As suas habilidades estão te levando para onde você quer que você vá? Aonde você quer alcançar? Aonde você quer estar? Sim ou não? Respondam isso com clareza para vocês, tá? E aí agora, nós vamos entrar no raio-x do tempo, tá? De novo, quem imprimiu a folha que eu mandei lá no grupo, tá? Quem imprimiu, pega a folha. Quem não imprimiu, eu vou mandar lá no grupo de novo, tá? Pera aí, vou pegar o celular. Dá o seu. Vou pegar aqui, ó, o celular. Vou mandar de novo lá no grupo, tá? Para quem não viu, para quem entrou depois. Ó, é essa daqui, ó. Deixa eu mandar aqui para vocês, gente, ó, de novo lá no grupo, tá? É essa folha aqui, tá? Então, e quem não conseguir, porque tá assistindo pelo celular, não se preocupe, eu vou compartilhar a tela aqui comigo. Se você tiver um papel e caneta, vai anotando. Se você não tiver papel e caneta, tá tudo bem. Tá? Vai respondendo com a cabeça. Mas não esqueça, tá, gente? Não vai bugar com a cabeça e depois esquecer não do que vocês pensaram, tá? Senão não vai adiantar nada. Vamos lá, pro raio-x do tempo, tá? No raio-x do tempo, a primeira etapa dela é uma parte de análise, tá? Uma análise de prospecção, uma análise de metas, uma análise de planejamento. Então vamos lá. Hoje, eu quero que vocês pensem e listem 3 coisas que você gostaria de fazer e não faz por falta de tempo, tá? Então, 3 coisas que você gostaria de fazer e não faz por falta de tempo. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, Rogério, eu gostaria de fazer academia e não faço por falta de tempo. Rogério, eu queria sair mais com os meus filhos, queria ir para um parque com os meus filhos e não faço por falta de tempo. Rogério, eu queria ir para a faculdade, eu queria abrir meu próprio negócio, eu queria estudar sobre X coisa. Liste 3 coisas que você não faz por falta de tempo, tá? Então, eu vou dar um minutinho para vocês aí pensarem e listarem 3 coisas. Ali, ó, a Tainara falou, ó, infelizmente sofro por não ter clareza. E sem clareza, zero prioridade. E agora, o que eu faço? Tainara, vou te mostrar aqui na prática, nos próximos passos aqui, como que você vai fazer isso, tá? Mas já vou te dar parabéns, tá, Tainara? Porque o primeiro passo de tudo é a admissão, você admitir aquilo, tá?
E eu falo isso porque, para quem já sabe, tudo bem, para quem não sabe, eu vou falar agora. Há 10 anos eu tenho formação de psicanálise, tá? Então, a maioria das pessoas não conquistam as coisas porque elas não aceitam aquilo. As pessoas, às vezes, vou dar um exemplo de doença, tá? Tem pessoas que sofrem alguma coisa, sofrem um transtorno, sofrem uma depressão, sofrem uma ansiedade, ela não resolve aquilo porque ela não aceita, ela luta contra. Então, o fato de você entender isso, aceitar isso, já te dá mais clareza do que uma pessoa que luta contra isso. Uma pessoa que fala assim: eu não tenho prioridade. Eu sou muito bom nisso, eu entendo tudo, meu tempo é controlado. Ótimo, seu tempo é controlado. Há quanto tempo? Não, sempre foi, meu tempo sempre foi controlado. Ótimo. Você tá onde você queria? Não, não tô. Você faz o que você gosta? Não, não faço. Você ganha quanto você gostaria de ganhar? Não. Então, parabéns, tá? A Claudineia Silva, Rogério, entrei no grupo ontem, acredito que após o envio do material, é possível enviar no grupo agora? Acabei de enviar lá, Claudineia, o material, dá uma olhada lá no grupo, tá? Acabei de enviar, você vai ter esse material aqui completo, tá? Então você vai conseguir acompanhar comigo. Se não, acompanha por aqui, depois você preenche no grupo, tá bom? Sara, psicanálise é fantástica. Sara, incrível, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, tá? Na verdade, assim, ó, o melhor investimento que a gente faz na nossa vida, gente, é conhecimento. Eu invisto ali mais de 100 mil por ano em conhecimento, em mentorias, cursos, tudo. Eu gosto de conhecimento, tá? Eu gosto de estudar. Eu fiz 8 faculdades, eu tenho graduação, só de graduação, eu tenho 7 graduações, tenho 6 pós-graduações, tenho mestrado, tenho MBA. Então, é porque eu gosto de estudar. Acho que para mim conhecimento é o mais valioso do mundo, vale a pena mesmo. E a psicanálise, então assim, ó, nos topos, o que mudou minha vida, o que mudou o meu entendimento sobre a vida, tá? Então, foi incrível. Então, para quem já respondeu, liste 3 coisas que você gostaria de fazer, mas não faz por falta de tempo. Vamos lá, gente, vamos lá. Quem já respondeu, respondeu. Quem não respondeu, próximo. Responde daqui a pouco, gente. Então, vamos lá. O que consome seu tempo hoje? Vamos lá. Eu quero que vocês listem 3 coisas que consomem o seu tempo hoje. Rogério, o que mais consome meu tempo hoje é meu trabalho. Tá, tudo bem, nós vamos entender isso depois, mas se para você hoje o que mais consome seu tempo é o seu trabalho. Mas eu quero antes que vocês sejam realistas com vocês mesmos, tá? Como assim, Rogério, realista? Quanto tempo será que você passa no celular por dia? Será que ele não está consumindo o seu tempo? Gente, às vezes a gente pega o Instagram, pensa que a gente está 10 minutos no Instagram. Na hora que a gente vai ver, a gente passa 40. Ou hoje eu vou assistir só uma série de 40 minutos. Aí você vai lá e assistiu 4 episódios, né? Então, não, hoje eu vou assistir só um filme. Bom, mas o filme tem 1, 2 e 3. Ah, já vou assistir a temporada completa. Será que realmente é o seu trabalho que consome o seu tempo? Então, sejam honestos aí para você. O que está consumindo o seu tempo hoje? Celular, internet, conversas paralelas, fofoca. Fofoca também entra na lista, viu, gente? Às vezes você passa o dia inteiro ali no grupo da família falando assim, e aí, gente, o que aconteceu hoje? Aí a pessoa começa a contar, vai terrível. Aí, ó, a Sara. Esses dias eu desativei meu Instagram pessoal e passei a usar somente profissional. Foi a melhor coisa que eu fiz, pois estava consumindo meu tempo. Perfeito, Sara. E aí, Sara, tem até uma estratégia para isso. Quem me segue no Instagram vê, eu só tenho o Instagram, que é o do Instituto Impactos. E não é que você tem que deixar a sua vida de lado, tá? Gente, eu posto coisas da minha vida pessoal no meu Instagram profissional. Porque o Instagram é isso. Lá o pessoal tem que me conhecer quem é o Rogério pessoal e tem que me conhecer quem é o Rogério profissional. E as pessoas compram porque elas conhecem, as pessoas compram meus programas, meus treinamentos, minhas consultorias. Eu tenho um programa, gente, 20 mil reais. As pessoas compram para quê? Porque elas falam, nossa, eu me identifico como Rogério Pessoa, mas eu me identifico também como com o Rogério Profissional. Então, Sara, não tem problema, tá? Você fazer a postagem da sua vida pessoal no Instagram. A questão é esse controle. Quando você tem um só e ele é focado para o profissional, você já fica mais receoso. Fala, bom, já que eu tô aqui, deixa eu fazer alguma coisa profissional para me gerar resultado. Mas o caminho foi esse, Sara. Parabéns, tá? Então, vamos lá, pessoal. Segunda pergunta. O que consome seu tempo? Vamos lá. Se alguém tiver exemplo aqui do que consome seu tempo, me manda aqui também, tá? Não tem problema não. Pode mandar aqui nos comentários. Gente, eu tenho uma coisa que eu sempre falo no começo das aulas e esqueci de falar nesse começo dessas aulas que é muito importante. A aula não é para mim, tá?
A aula é de vocês, o comentário aqui é de vocês. A aula vai ser de acordo com o que vocês querem. Dependendo do assunto que vocês colocarem aqui no comentário, eu vou seguir por essa linha. Dependendo do que não, eu vou seguir na linha que eu planejei e estruturei, tá? Mas o meu foco é vocês saírem produtivos e com resultados daqui, perfeito? Agora vamos para a segunda etapa do formulário. Essa foi a primeira. Qual que é a segunda do raio-x do tempo? Hoje, o seu tempo está gerando resultados? Então, o que eu quero saber nessa etapa aqui do formulário, tá, gente? Se você sente que está tendo resultado com o que você faz hoje. Então, vamos lá. Você chega no final do dia satisfeito e realizado com o que você fez? Sim ou não? Respondam aí, tá? Segunda pergunta. Você sente que precisa de mais horas durante o dia para concluir as suas demandas? Ou seja, você termina a sua segunda-feira tendo que jogar atividades para terça, na terça jogar para quarta, na quarta jogar para quinta, na quinta jogar para sexta e passa sábado e domingo trabalhando? Ou acumula tudo para segunda de novo? Sim ou não? Você sente que precisa de mais horas de demandas por dia? Terceira pergunta. Meu tempo está focado no meu crescimento pessoal e profissional? Sim ou não? Ou você não sabe, né? Tem essa também. Se você não sabe, é não. Se você tem certeza que o seu tempo está focado para o seu crescimento, é sim. E vamos lá, tudo envolve planejamento, tá? Eu vou falar de planejamento lá na frente, mas tudo envolve planejamento, tá, gente? É que nem eu falei agora. Rogério, meu sonho é dar cursos e palestras. Eu vou dar o meu exemplo para vocês, tá, gente? Aqui, a gente abre a real aqui para vocês, tá? Quem participou da aula de venda sabe, tá? A gente deu uma aula de vendas faz uns 15 dias. Quem participou da aula de venda sabe, tá? A gente abre a real aqui para vocês, não tem frescura, não. Vou dar o exemplo para vocês. Hoje nós vendemos palestras aqui na empresa, né? Nós fechamos ali uma média de 10 palestras por mês a R$ 1.460 por 90 minutos de palestra, tá? Aí você fala para mim, Rogério, eu quero fazer isso na minha vida. Quero dar palestra. Gostei, sempre gostei de fazer isso, quero dar palestra. Hoje, suas habilidades e o seu tempo estão sendo focados para o seu crescimento? Por quê? Você vai aprender a se comunicar, você vai ter que aprender a vender, você vai ter que aprender alguma habilidade específica, como vendas, gestão, ou se você trabalhar na área de enfermagem, por exemplo, tem gente aqui na imersão aqui, ó, por exemplo, a Cida. A Cida é do meu programa de mentoria, tá? E a Cida, ela tem uma empresa, agora nós estamos focando em cursos, ela está criando o próprio curso dela, ela vai criar as mentorias dela. Elas têm que ter habilidades como venda, gestão de tempo, elas trabalham com cuidador de idosos, então elas têm que ter habilidade de cuidador de idosos. Então, hoje, você está focando o seu tempo para crescer, para atingir o futuro que você quer? Sim ou não? Responde aí pra gente. Pra gente não, porque o resultado é seu. Responde aí pra você. E a terceira... a terceira não, né? É a quarta pergunta, ó, já ia pulando uma. Terceira etapa, quarta pergunta. O que eu faço diariamente me aproxima dos meus objetivos? Sim ou não? Ou eu tô maquiando resultados? Você está fingindo que está atingindo o resultado. E aí? O que eu faço diariamente me aproxima dos meus objetivos? Se você responder sim para essa pergunta, eu quero que você faça uma outra reflexão. Se há ano passado e esse ano você está mais perto do seu objetivo ou não, em relação ao ano passado? Ano passado, você era X pessoa com X resultado. Esse ano, você está mais perto do seu objetivo? Sim ou não? Responde aí para mim. Vamos lá, mais um minutinho para vocês responderem isso daqui, tá? Enquanto isso, tomar uma água. Quem não tomou água ainda, peguem água, se hidratem, aproveitar o calor que tá. Falando nisso, enquanto vocês vão respondendo aí, vocês são da onde, pessoal? Da onde vocês são aqui? A maioria de vocês são da onde daqui? Me fala aqui nos comentários de onde vocês estão, tá? Eu tô aqui em Goiás, então, mais perto aqui de Goiânia, né, em Senador Canedo. Aonde vocês estão localizados? Eu sei que tem gente aqui de São Bernardo do Campo, né? Eu sei que tem gente aqui de Pouso Alegre, né? A Cida é de Pouso Alegre. Olha lá, Cariane
De Goiânia, legal. Goiânia, eu tô sempre ali no centro de Goiânia também, Cariane. Bem legal. Inclusive, quem é aqui da região, tá, Cariane? Vocês estão convidados, pode vir aqui no meu escritório em Senador Canedo, se quiser fazer uma visita. Eu abri um escritório aqui faz mais de um ano, né? Então eu era de São Paulo, depois morava em outros estados também. Então, quem é daqui da região ou quem passar aqui pela região de Goiânia, Senador Canedo, será muito bem-vindo. Vem aqui, vem tomar um café, vem bater um papo presencialmente aqui com a gente. Vai ser bem legal. Depois, só me chama lá no grupo que a gente vai interesse, tá? E vamos lá para a última etapa do formulário. Isabela, Salvador. Estive em Salvador faz uns 6 meses, Isabela. Local incrível para conhecer. Muito bom. Junqueirópolis em São Paulo, Claudineia. Eu já passei, né? Passei em transição das viagens, né? Em Junqueirópolis. Então, não tive a oportunidade ainda de conhecer, Claudineia, mas nada muda, né? Da gente dar uma passada ali, né? Então, vai ser incrível. Beleza, vamos lá para a última etapa. Eu já continuo respondendo nos comentários aqui. A última etapa do raio-x, tá, gente? É decisão e o estilo. Então, hoje, sobre decisão, o que você precisa parar de fazer? O que você precisa parar de fazer do que toma o seu tempo? Basicamente, você respondeu lá em cima, né? Mas o que você precisa parar de fazer, de que está consumindo o seu tempo? Ou seja, vamos lá que você colocou assim, ó. Fico muito tempo no celular. Isso não é objetivo. Isso é uma ação, é uma atitude que você tem. O que você precisa parar de fazer para ficar muito tempo no celular? Bom, preciso começar a estudar, preciso fazer um curso. O que você vai trocar? É isso que eu quero que vocês pensem. O que você vai trocar, tá? Então, enquanto vocês vão respondendo aí, eu vou respondendo aqui, tá? Meu tempo é dividido entre casa, família e empresa. Eu sinto que falta muito mais horas para dar conta de tudo. E me sinto como um ratinho do livro. Sua gestão me ajuda muito a me organizar. E vamos ajudar mais ainda, tá, Cida? Agora que nós estamos com um programa aqui de gestão de tempo incrível que você vai ver que vai fazer toda a diferença, né? O pessoal ali, ó, a Renata da Alonso Brindes. Se tem uma coisa que me consome demais hoje em dia é fazer divulgação da minha empresa. Talvez porque realmente acha que sabia que fazer isso, saiba fazer isso com excelência, mas hoje vejo que não. Exatamente. E olha que loucura, gente. Aproveitando para pegar esse gancho, que vai até servir para a resposta que vocês têm que dar aqui, tá? Muitas vezes aquilo que a gente não quer fazer, muitas vezes aquilo que consome nosso tempo, gera resultado às vezes, tá? Principalmente quando a gente não gosta. Tem muita atividade que a gente não gosta de fazer, porque ela às vezes consome tempo e a gente troca ela por coisas mais prazerosas, como assistir TV, como fazer alguma coisa que a gente gosta. Mas aquilo é o que vai dar resultado. Por exemplo, no caso de uma empresa, né? Divulgação. O que gera dinheiro numa empresa é divulgação. Se você não divulga, você não tem cliente. Se você não tem cliente, você não tem renda. Mas divulgação dá trabalho. É cansativo, né? Ou seja, divulgação dentro das prioridades, ela é extremamente importante. Ela precisa ser feita, né? Então, não tem como hoje você ter cliente só por indicação. Você tem que divulgar. E a divulgação vai consumir tempo seu, tá? E a segunda pergunta é, o que você precisa começar a fazer? Tá? Então, vamos lá. No relatório 5, o que eu tenho que parar de fazer e o que eu preciso começar a fazer? Bom, eu preciso começar a organizar meu tempo. Bom, eu preciso ter uma planilha. Eu preciso começar a anotar mais as coisas. O que você precisa fazer para o seu tempo fluir? Vamos lá, gente. Ó, até agora, eu dei para vocês só autoentendimento, tá? Ou seja, já dei 80% do resultado. Se vocês até agora entenderam isso, vocês já têm 80% do resultado de vocês, tá? E agora, eu vou para os 20%. Os 20% é a prática, tá? Então, hoje, as situações, elas têm que ser divididas em duas. O que você quer, né? E o que você faz. Então,
Hoje, o que você quer da sua vida? Lembra que eu falei para vocês pensarem lá atrás sobre as decisões de vocês, sobre o planejamento, sobre as metas e as prioridades? Então vamos lá. Hoje, o que você quer para a sua vida? Ó, eu quero crescer profissionalmente. Eu quero ter mais resultados. Eu quero sentir que evoluí. Eu quero ter mais tempo porque é importante. Eu quero passar mais tempo com a sua família. O que você quer para a sua vida? E hoje, o que você faz com o seu dia? Você responde mensagens urgentes, você apaga incêndio, você fica ocupado sem direção, você passa o dia realmente atolada, né, em coisas, em situações, em problemas. Então, hoje, você tem que separar o que você quer do que você faz. E eu falo isso porque se você tomar a decisão agora de mudar a sua vida de gestão do tempo com as técnicas que eu vou estar passando daqui para frente e com esse entendimento que eu passei, tá? Se você tomar essa decisão, gente, amanhã você já está com o seu tempo diferente. E aí não vem me falar, não, Rogério, mas amanhã é domingo, é dia de descanso. Não, amanhã é dia... O tempo tem 24 horas do mesmo jeito, tá, gente? Então, vamos lá. O nosso dia não começa quando a gente acorda. O nosso dia começa quando a gente planeja ele. Então, você está planejando o seu dia um dia antes? Está planejando seu dia na hora? Ou planeja seu dia quando ele vai acontecendo? Primeiro passo, primeira dica, o seu dia tem que ser planejado antes. Aí vem aquelas pessoas que sempre tem as pessoas, as vítimas da história, o vitimismo, né? Ai, Rogério, mas e se acontecer alguma coisa? Ah, Rogério, e se jogarem uma bomba atômica aqui? E se amanhecer uma nova pandemia? E se aparecer 2 ETs de Marte? Gente, primeiro, lembrando que se os ETs aparecer, o primeiro ponto deles vai ser lá na Chapada, lá dos Veadeiros, lá em Valparaíso, lá longe. Até eles chegarem onde você mora, tá longe, então não se preocupem com isso. Bomba atômica, se acontecer, já não vai sobrar ninguém mesmo, então você não vai precisar planejar. Mas e se não acontecer? E se o dia amanhecer amanhã normal? Não acontecer nada que tem na sua cabeça? Você não planejou ele, você não vai ter resultado. Vamos lá. Voltando, vou trazer a psicanálise de volta para a nossa situação. 3% dos problemas que a gente pensa acontece somente. 3%. Então, por mais que você seja uma pessoa extremamente pessimista e pense em centenas de problemas, tá tudo bem, gente, só 3% vai acontecer, né? Então, não larguem esse lado vitimismo de lado e sejam aderentes a planejar. Quem sabe aqui o que vai fazer amanhã? Vamos começar logo, vamos começar na briga aqui, vamos começar dando esporro. Quem sabe aqui o que vai fazer amanhã, coloca aqui. Sim, eu sei. E quem não sabe o que vai fazer amanhã, coloca que não sabe. Vamos lá. Amanhã é domingo. Dia de descanso. Aí, ó. Juliette, já sabe o que vai fazer amanhã. Legal. Lembrando, amanhã é dia de descanso. Aí não vale descansar, tá, gente? Isso não é saber o que vai fazer amanhã. Vou descansar. Você tem a sua rotina de amanhã planejada? Se sim ou não, vamos lá. Isso é extremamente importante. Olha lá. Olha lá, beleza, ó, tem programação para amanhã. Sim, eu sei. Trabalhar, legal. Perfeito. Sim, a Psida, ótimo. Agora eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Rogério, você sabe o que você vai fazer amanhã? Sim, amanhã eu tenho que estruturar um planejamento meu, porque esse planejamento meu, ele vai rodar daqui 6 meses e daqui 6 meses ele pretende faturar 18 a 25 mil reais nesse planejamento. Então, lembra, o que você vai fazer amanhã não é ação, não é atividade. Eu vou trabalhar, por exemplo, eu vou sair e eu vou ao parque. O que eu vou fazer amanhã é que resultados eu preciso ter amanhã para minha vida ser melhor? Que resultados eu preciso gerar amanhã para daqui um mês eu conseguir estar mais perto da onde eu quero estar da minha vida, da minha família? Então o planejamento de vocês tem que ser baseado em resultados e não atividades. Lembra? Gestão do tempo. Eu vou gerir o meu tempo para gerar mais resultados na minha vida e esses resultados me levar aos meus sonhos. Tá?
Então, por que eu tô falando isso para vocês? Porque normalmente, ó, existe um desalinhamento claro ali. As pessoas, elas sabem o que elas vão fazer de ações, mas elas não sabem o que elas vão fazer de objetivos. Rogério, amanhã, e eu escuto muito isso, tá? E às vezes eu faço sessões individuais com as pessoas, eu escuto muito isso. Rogério, amanhã eu vou trabalhar. E eu falo, ótimo, e o seu trabalho, ele está te levando para o objetivo que você quer de sua vida? Não, Rogério, porque eu gosto de fazer bolo e eu quero ser uma boleira. Então, gente, as suas ações estão diferentes dos seus objetivos. Ah, Rogério, então eu preciso deixar de trabalhar? Não, você não precisa deixar de trabalhar. Mas dentro do seu planejamento, o trabalhar é o manter. Você precisa manter o trabalho para você render e ter renda para você sobreviver. Mas dentro do seu planejamento tem que estar os seus objetivos. Meu objetivo, então, amanhã é estudar um pouco de como começar a ser boleira. Meu objetivo amanhã é estudar 10 aulas para isso. Meu objetivo amanhã é montar meu plano de negócio. Meu objetivo amanhã é tentar fazer minha primeira venda. Então as suas ações é diferente dos seus objetivos. Ficou claro, gente? Porque às vezes é um pouquinho confuso essa parte. Ficou claro o que é ações e o que é objetivo? Lógico, você vai ter que ter ações para ter objetivo, mas as suas ações têm que estar correlacionadas ao objetivo, não a rotinas. Rotina é padrão. Por exemplo, quem tem criança aqui em casa tem rotina. Tem que dar de mamar, tem que preparar comida, tem que limpar, tem que mandar para a escola. Isso é rotina, é ação. Essa ação, ela é essencial para a sobrevivência sua e do seu filho. Mas essa ação, ela não é correlacionada com o seu objetivo. É diferente. Entendeu? Se não entenderam, manda aqui no chat que eu vou continuar aqui, tá? Então hoje você não tá sem tempo, tá? Hoje o problema é você está sem objetivos claros e planejamento claro. A nossa vida consiste em planejar, agir e checar. Eu planejo, eu vou agir e eu vou checar se eu estou a caminho daquilo que eu estou fazendo está me levando para o meu objetivo. Esses são os 3 pilares principais, tá? Rogério, e o que eu preciso fazer para esses 3 pilares principais? Você precisa saber planejar, você precisa saber se comunicar, você precisa saber vender, tá? Por que eu falo que você precisa saber vender? Gente, vender não é só vender alguma coisa, tá? Por exemplo, Alonso Brindes aqui. Aqui vende brindes. A Cida vende cuidado de idosos. Mas você sabe se vender? Muitas vezes o cliente não compra seu produto, ele compra você. Olha que loucura. Eu tenho um cliente que ele nem conhece o meu produto. E ele paga 12, 15, 20 mil reais porque ele conhece o Rogério, pessoa. E ele fala, pô, se o Rogério é essa pessoa, o produto dele é muito bom. Então, você hoje sabe vender esse produto e se vender? Hoje não, tá? Pega todo mundo do mercado que você conhece, todo mundo que tem sucesso que você conhece. A principal habilidade dessa pessoa é venda. Quem vende tem dinheiro. Quem se comunica consegue vender e consegue ter dinheiro. E quem planeja isso consegue ter a carreira que deseja. Rogério, eu trabalho com informática. Eu trabalho analisando sistemas de informática, de TI aqui. Trabalho eu e o computador o dia inteiro. Ok. Aí tá você trabalhando o dia inteiro e você não consegue se vender e se comunicar para vender o seu serviço para o seu próprio chefe. Aí ele vai lá e contrata alguém melhor porque acha que você não está fazendo nada. Entende? E onde entra a gestão de tempo nisso? A gestão de tempo ainda, você está estudando sobre comunicação, você está estudando sobre venda, você está estudando sobre gestão de tempo, você está tendo tempo para se dedicar ao estudo, você está tendo tempo para mostrar o seu trabalho para outra pessoa. É igual aqui, o pessoal daqui, a Renata da Alonso Brindes mandou aqui. Pô, ela não está fazendo divulgação. Mas por quê? Porque dentro da gestão de tempo dela não está ali especificado. De tal dia, tal hora, eu vou focar em prospecção, eu vou focar em divulgação. Pode cair o mundo que eu vou estar focado ali em fazer divulgação. Aqui entra a gestão de tempo, gente. A gestão de tempo entra em tudo na nossa vida. Eu não estou aqui à toa dando uma palestra para vocês. Celular. Ó, vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Eu não tô aqui dando à toa uma palestra para vocês. Ó, não sei se vocês vão conseguir ver se o celular vai focar, ó. Essa é minha agenda, ó. A palestra está na agenda.
Por quê? Porque eu me preparei o meu tempo, eu preparei o meu foco ali, para o meu foco estar aqui com vocês. O meu foco, ele está na aula de vocês, está aqui em ter os resultados com vocês. Então, tudo na nossa vida é tempo. Se a gente não aproveita o tempo que nós temos, gente, ele é único. E a nossa vida, até o momento que todo mundo saiba, a nossa vida é única. Então, se a gente não aproveitar o tempo que tem com a vida que tem para conquistar o que podemos e ter uma vida melhor, o que você vai fazer? Vai continuar nesse mesmo ciclo, reclamando, fazendo o que não gosta, ou ficando se matando? Eu conheço pessoas que estão há 20 anos, têm uma empresa e estão há 20 anos fazendo a mesma coisa, gente. Por quê? Porque não planejaram o tempo dela, não planejaram as ações dela, não planejaram as prioridades dela. Poderiam estar muito melhor, mas não estão. Tá? Então a realidade é que você já tem tempo suficiente hoje. E fora, você tem uma coisa muito mais importante, a vida. Você tem vida, você tem tempo, você tem saúde. Então você já tem as coisas mais importantes. Você acordou respirando hoje. Então dê o melhor do seu dia. Faça o seu dia valer a pena, tá? Então vamos lá. Chegou a hora de colocar em prática, tá? Falei, dei toda a parte de teoria, dei todo o conhecimento de vocês. Gente, só aquela teoria já resolveria a vida de vocês. Mas eu entendo que nossa mente funciona assim, ó. Tem pessoas que funcionam com teoria e pessoas que funcionam com prática. Tem pessoas aqui que eu aposto que o evento já valeu a pena. Ela já poderia sair que o evento já valeu a pena para ela. Mas tem pessoas que falam, não entendi ainda. Eu gosto de pôr a mão na massa, aí eu entendo. Agora nós vamos para a parte prática. Beleza? Então o evento aqui é para todo mundo. É um evento inclusivo aqui. A gente faz a inclusão de todo mundo aqui para entender. Então vamos lá. Agora que vocês fizeram o diagnóstico de vocês, agora vem as ferramentas, tá? Vamos lá. Organizar o tempo, gente, ele não é difícil, ele é simples. Mas tem algumas ferramentas que deixam mais simples ainda, tá? Agora, o desafiador não é ferramenta. Ferramenta tem um monte na internet. Lógico, tem um monte de ferramenta errada, tá, gente? Mas tem um monte de ferramenta boa. Eu vou passar as boas para vocês. O desafiador é você fazer isso todo dia. Então, vocês têm que fazer isso todo dia. Rogério, vou gerenciar meu tempo hoje e nunca mais. Vai resolver? Não. Por quê? Hoje eu consigo, gente, fazer meu planejamento mensal de gestão do tempo. Lógico, a gente vai corrigindo diariamente, mas eu faço planejamento mensal. Mas no começo você vai fazer diário, depois você vai fazer semanal, depois você vai fazer quinzenal, depois você vai fazer mensal. Depois você vai planejar seu ano, tá? Então, o difícil não é gerir o tempo. O difícil é ser constante. E nós, como seres humanos, somos péssimos em ser constantes, né? Quem aqui já começou academia e nunca foi? Gente, eu pago academia há 3 anos. Eu sou quase um sócio de lá, eu acho que fui umas 3 vezes. Mas tem 3 anos que eu pago, eu sou constante. Entende? Isso não adianta. É a mesma coisa na gestão do tempo. Rogério, eu pago um sistema de gestão do tempo. Quanto tempo você paga isso? 2 anos, Rogério. Olha o sistema lá, ótimo. Quantas vezes você usa ele por dia? Nenhuma. Você tá igual eu na academia. Então, vamos lá, vamos usar, tá, gente? Seja constantes, tá? Então, quais as ferramentas hoje que podem mudar a minha vida para eu gerir meu tempo? Gente, tem uma ferramenta milenar que resolve: papel e caneta. Essa ferramenta hoje já resolve sua vida. Papel e caneta. Sabe por que você não faz as coisas? Por 3 motivos. Uma, porque você não anota. A outra, porque você não dá prazo. Rogério, eu quero fazer um planejamento para mim poder fazer uma viagem. Todo mundo aqui gosta de viajar, eu acho, né? Eu espero, né, gente? Viajar é muito bom. Então, todo mundo acho que gosta de viajar. Rogério, eu quero fazer uma viagem. Sabe por que você não fez sua viagem ainda? Porque você não planeja. Não, Rogério, eu não fiz por falta de dinheiro. Não, mentira. Eu conheço pessoas, tá, que chegaram e falaram para mim: Rogério, sonho em viajar. Gente, eu conheço 24 estados, 6 países. Rogério, eu não viajo que nem você porque eu não tenho dinheiro. Eu falei: senta aqui comigo. A pessoa sentou comigo. Eu falei: vamos lá. Vamos pôr no papel e canetas aqui? Eu falei: quanto tempo você está querendo viajar? Rogério, uns 2 anos. Gente, em 4 meses essa pessoa viajou. Por quê? Porque a gente colocou meta, prazo e principalmente gerimos o tempo dela para atingir esse objetivo. Então, papel e caneta.
Pare de deixar as coisas na cabeça. Você não é um HD, né? E até HD falha. Esses dias aqui a gente estava com o computador aqui, o HD falhou, queimou. E aí? Perdi tudo. Você não é um HD, gente. Você não é um robô. Você lembra? É emocional. Coisas emocionais nos abalam. Quando nos abalam, nós esquecemos. Anota tudo. Anota tudo. Papel e caneta. Rogério, uma outra ferramenta, planilha. Planilha hoje você tem acesso em todo lugar, gente. Você acessa no celular, acessa no computador, acessa em casa, consegue imprimir. Planilha do Excel, né? Aí, ó. A Sara, minha chave virou quando comecei a fazer um mapa dos sonhos. Antes eu não visualizava e muitas coisas aconteceram desde então. Perfeito, Sara. O mapa dos sonhos é um extremamente. O mapa dos sonhos é uma gestão de tempo. Por quê? Você está anotando ali o que você quer conquistar de acordo com o seu tempo. Agora, o que você tem que fazer no mapa dos sonhos, tá? Para potencializar, Sara? Desmembrar ele em anos, desmembra ele em meses, desmembra ele em dias. Pronto, você tem a sua ação diária para gerar os resultados do mês e conquistar os seus sonhos dos anos. Simples assim. Mas o passo está certo. É essa a meta e é esse o passo que você tem que fazer. Terceira ferramenta, gente, que eu estava falando de planilha aqui. Terceira ferramenta, agenda, que eu acabei de mostrar para vocês. Gente, o Google Agenda, tá? O Google Agenda é minha ferramenta prioritária. E aí eu vou falar por quê. Eu anoto ele no celular. Quando eu tenho um compromisso, que nem eu tinha um compromisso com vocês aqui, meu compromisso era focado com vocês. 10 minutos antes do compromisso, ele me lembrou com lembrete. Aí eu acesso pelo computador, eu mando o convite para uma outra pessoa, né? Então tem uma pessoa aqui que pediu uma reunião comigo, né? Uma reunião individual comigo. Então eu mandei o convite para ela, chegou no Google Agenda dela e ficou no meu Google Agenda. Eu não vou esquecer disso. E aquele espaço já está reservado. Então, e fora, quem tem sistema de inteligência artificial, por exemplo, eu tenho uma Alexia em casa. A Alexia me notifica meu Google Agenda. Então, só que a Alexia, ela me lembra ainda um dia antes e me lembra na hora do evento. Então ela fala assim, Rogério, você tem um evento na sua agenda. Amanhã, X horas, tem... Eu falo, putz, ó, é mesmo. Eu preciso preparar o meu evento de amanhã. Olha, eu preciso me programar para conversar com aquela pessoa. Por exemplo, às vezes eu tenho entrevista com alguma pessoa que quer entrar no programa de mentoria ou contratar nossa consultoria. Falo, nossa, pô, é mesmo. Deixa eu me preparar e para ir preparado para esse encontro com essa pessoa, então eu vou me preparar. Eu vou chegar lá preparado. Eu vou impressionar aquela pessoa. Ela vai ter todas as respostas que ela quer. Então hoje você está se preparando? Não, não tá, porque você não lembra da sua agenda, tá? E a terceira ferramenta gratuita muito boa, eu uso ela, mas eu uso ela principalmente para a empresa, é o Trello. É só procurar esse nome, Trello, T-R-E-L-L-O. O Trello é um Kanban, basicamente. Então você vai pegando o Trello e você vai anotando e fazendo os ajustes nele. Então, você está com o Trello no seu celular? Pode ser. O meu celular está gravando? Tá. Então, depois eu vou mostrar aqui para vocês o Trello. Ó, vou pegar aqui o celular. Aí dá um zoom na câmera aí. Ó, dá um zoom aqui na câmera para vocês. Aí, ó. O Trello é um Kanban. Ó. Tá vendo? E aí vocês vão anotando suas atividades aqui, tá? Ó. Vai anotando. Ah, atividades que eu tenho que fazer. Atividades em andamento. Ó, em andamento, tá vendo? Atividades concluídas. Na hora que eu concluir, eu arrasto elas para cá. Gente, olha que fácil. Você acessa o Trello pelo celular, você acessa pelo computador, você acessa ele por qualquer lugar. Então, é uma ferramenta extremamente gratuita e extremamente prática de usar, tá? Então, o Trello é uma das ferramentas. Ó, a Catiele aqui, comprei ontem uma planilha no Excel que gerencia minhas clientes de cílios. Me mostra quando a cliente está em dia, chegando para o próximo dia de manutenção. Perfeito! E olha que legal, tá? Ó, ela falou aqui, ó, não sabia que existia uma planilha tão funcional. Eu vou te dizer até mais, tá, Catiele? Eu tenho uma cliente aqui, que é da minha mentoria, ela tem uma empresa também de cílios e unha, né? Eu vou dizer até mais para você. Tem um sistema que você gerencia tudo isso de forma automática.
não é via planilha, é um sistema mesmo. Você gerencia de forma automática, a cliente já recebe mensagem no WhatsApp com a pré-confirmação, depois com a confirmação, para se ela confirmar já ficar na sua agenda já está vinculada para você e ela já te dá a prospecção toda. Então, você, no caso do seu caso, Catiele, a sua gestão de tempo, ela tem que ser prioritária ao crescimento da sua empresa. Hoje, quais atividades me consomem tempo e como eu automatizo isso? Como eu tiro isso de mim para eu conseguir fazer essas coisas? Por quê? Você como empresária, Catiele, você tem que passar pelos 3 níveis: operacional, tático e estratégico. Qual que é o problema dos empresários? Ficam no operacional. Não, você tem que sair do operacional, você tem que ser uma pessoa tática. A sua empresa só vai crescer quando você for para o estratégico. Quando você não for operacional. Quando você parar de executar, a sua empresa cresce. Por quê? Você vai começar a pensar em ideias, estratégias, marketing, publicidade, melhorias para sua empresa, né? Então, quando você sair do operacional e for para o estratégico, sua empresa ela estoura. Mas você tem que ter essa etapa, você tem que passar por essa etapa, né? Você tem que passar pelo operacional, tem que passar pelo tático, tem que passar pelo estratégico. Qual que é o problema dos empresários? Eles nunca saem do operacional e tático. Nunca. Nunca vão para o estratégico. E a empresa passa anos, ele não se aposenta, ele não consegue largar a empresa e acaba vivendo, trabalhando, vivendo em prol da empresa, né? Não é a empresa em prol dele. Né? Hoje eu tenho outros negócios aqui que os negócios se gerenciam, mas por quê? Porque eu estou no estratégico. Eu tenho gente no operacional e porque eu planejei isso, tá, gente? Então, isso foi planejado. Então, tem que ter um planejamento conciso para isso, tá? Então, só uma dica aí para quem é empresário. Então, vamos lá. Eu dei as ferramentas para vocês. Rogério, qual delas você indicaria usar, assim, para começar amanhã? Uma que está na mão de vocês e que todo mundo tem acesso rápido, fácil e útil. O Google Agenda. Essa, assim, gente, indico vocês começar a usar hoje. Começa a usar hoje e anotar as coisas da manhã. Por quê? No Google Agenda, você consegue planejar. Sabe aquela atividade que você tem que fazer todo dia? Você consegue já deixar planejado. Sabe aquela atividade que você tem que fazer a cada 15 dias? Você já consegue deixar anotado durante um ano inteiro. Sabe aquela atividade que você tem que fazer uma vez por mês? Por exemplo, eu tenho planejamento estratégico aqui da empresa que eu tenho que fazer uma vez por mês só. Ou seja, eu tenho no Google Agenda lá, tal dia parar para fazer o planejamento estratégico. Simples, entende? Então, Rogério, qual ferramenta eu devo usar? Google Agenda. E aí vamos lá. Comece pelo básico, como eu falei lá atrás para vocês. Tire as coisas da cabeça, tá, gente? Então, primeiro, anote tudo. Anote todas as tarefas que vocês têm, todos os compromissos. Comece por aquilo que é padrão. Eu tenho que fazer isso todo dia, obrigatoriamente. Rogério, das 8 da manhã às 18 horas da tarde, eu tenho que trabalhar. Anote isso, das 8 da manhã às 8 da tarde, tem que trabalhar. Ok, agora quais são as suas atividades dentro do trabalho? Anote atividade por atividade. Porque quando você anota, você consegue ter uma visão de como você pode melhorar ela, tá? Eu vou falar uma outra coisa que não tem nada a ver com a gestão, tem a ver com a gestão do tempo, mas não tem, tá, gente? Mas só para vocês entenderem. Sabe por que as pessoas não crescem na carreira, normalmente? E não crescem na sua empresa? Nós não aprendemos a tomar decisão. Desde a nossa época de escola, as pessoas decidem por nós. Elas decidem o que nós vamos estudar, elas decidem o horário que nós vamos estudar, elas decidem o que nós vamos comer na escola. Nós não aprendemos a tomar decisão. Quando chegando na época de adulto, nós não sabemos tomar decisão. Nós achamos que decisão é escolha. Gente, decisão não é escolha. Escolha é escolha. Você pode escolher levantar ou não da cama. Isso é uma escolha. Você pode escolher ir trabalhar ou não. Isso é uma escolha. Vai ter consequências? Vai. Mas isso é uma escolha. Decisão gera consequências. Decisão é importante. Nós tomamos de 1 a 3 decisões por mês somente. O resto é tudo escolha. E se as decisões que você tem que tomar toma errada ainda, pronto, chegou no final do ano você está sem resultado. Então, decidir é difícil. Então, o que vai ajudar você a decidir? Anotar tudo, porque você vai aprender a diferenciar o que é uma escolha e o que é uma decisão. Tá? O segundo ponto, esvazia a mente. Com tudo que você fez, com tudo que você tirou da sua cabeça, você anotou, você esvaziou sua cabeça. Sua cabeça não está preocupada no que você tem que fazer. Sua cabeça vai estar preocupada no que você pode fazer para melhorar. Então, você já percebeu que você às vezes passa o dia inteiro assim, nossa, eu tenho que fazer isso amanhã.
Nossa, eu tenho que fazer isso amanhã. Nossa, eu tenho que fazer isso amanhã. Não posso esquecer daquele compromisso. Não posso esquecer daquele compromisso. Não posso esquecer de ligar para minha mãe. Não posso esquecer de visitar meu... Você já percebeu que você passa o dia inteiro assim? Do nada você lembra assim, meu Deus, amanhã eu tenho que fazer tal coisa que você tinha esquecido. A nossa mente, ela fica buscando situações. Quando você anota, não tem por que eu ficar buscando, tá anotado. Você só tem que olhar aquela anotação todo dia. Então anote, tá, gente? E quando eu falo olhar todo dia, gente, eu dei o exemplo do Google Agenda para vocês. Gente, você não vai passar 3 horas no Google Agenda olhando. Você vai olhar 5 minutos de manhã, 5 minutos à tarde, 5 minutos à noite. Acabou. Em 15 minutos você planejou o seu dia seguinte. Em 15 minutos você já sabe o que você tem que fazer no dia seguinte. Com a sua mente livre, com a sua mente limpa, você consegue pensar em soluções para melhorar a sua produtividade do dia. Às vezes, que nem a Catiele mandou aqui. Bom, ela estava com dificuldade, ela fazia possivelmente todo esse processo das clientes na mão, e aí ela arrumou uma solução. Por quê? Porque a mente dela estava pensando em solução. E agora a mente dela vai ficar mais livre ainda para ela arrumar outras soluções. Por quê? Porque ela já tirou esse peso que estava travando a mente dela. Então, anota tudo para esvaziar sua mente está livre para novas ideias. E o terceiro passo, que eu falei agora há pouco, revise regularmente. Revise isso diariamente. Revise isso constantemente, 2, 3 vezes por dia. O meu Google Agenda, como está no celular, gente, toda vez que eu pego o celular, já virou um hábito. Eu pego o celular, ele já está de capa no celular. Quando eu desbloqueio ele, a primeira tela é o Google Agenda. Então eu bato um olho rápido. Oh, tem um quadradinho laranja aqui. O que é laranja? Laranja é da minha empresa. O que é verde? Verde é do meu lado pessoal. O que é azul? Ah, azul é coisa de atividades, é coisa que eu gosto de fazer de diversão. Então, dá para você separar por cor ainda. Então, visualmente, por cor, você já vai saber o que você tem que fazer, o que está na sua agenda. Tá? Então, começa pelo básico. Então, vamos lá. Lembrando, escolha uma ferramenta. Primeiro passo. Segundo passo, anote tudo. Comece pelo básico. Coloque em prática. Senão, não vai resolver. Tá bom? Então, e o terceiro passo, defina os horários que realmente importam. Então, de manhã, gente, vamos lá. Rogério, não gosto de fazer muitas coisas de manhã, não sou uma pessoa que sou produtiva de manhã. Ok. Só que de manhã é quando a nossa cabeça está mais livre. De manhã, quando a gente acorda, nossa mente está mais limpa. De manhã, nós estamos mais propensos a focar mais em coisas que são mais cansativos. Então, de manhã, coloque a energia nas tarefas que são importantes, ou seja, nas tarefas que vão gerar resultado para você. No caso ali da Renata, que ela mandou ali, de manhã, qual é a primeira tarefa que ela tem que fazer? Divulgação, que é a tarefa que mais é importante para a empresa, porque é o que vai mais gerar resultado para a empresa. Então, acordou, faz isso de manhã. Ah, mas eu acordo junto com meu filho. Acorda meia hora antes dele. Aí você vai ter meia hora de tarefa. Entende? Aí é a gestão do tempo. À tarde, você faz reuniões, responde, faz coisas operacionais. À tarde você faz coisas que ela é no automático. Sabe aquilo que você já é bom? Pô, eu tenho que produzir alguma coisa, eu tenho que fazer um relatório, eu tenho que fazer uma reunião, eu tenho que responder mensagem no WhatsApp ali. Faz coisas que são mais no automático, mais operacional. E no final do dia, você faz planejamento e estrutura. Para quem é CLT, você vai usar o final do dia para planejamento, estrutura e para coisas importantes, ou seja, o que vai te levar para o próximo passo, como estudar, aprender uma habilidade nova, se desenvolver, você vai usar o final do dia. Para quem já trabalha em casa e tem volatilidade de tempo, você pode usar isso daí no período da manhã, tá? Porque sua cabeça vai estar mais livre, tá? A Juliette, ó, eu tenho um pensamento acelerado, então tenho um caderno para anotar minhas ideias, meus pensamentos. E quando minha mão não dá conta de anotar, eu tenho um bloco de anotações que gravo um áudio. Uso a Agenda, Google Agenda e o Trello. É uma técnica que no começo me ajudou bastante a me organizar antes da agenda, foi praticar a técnica Pomodoro. Exatamente. Então, quando você anota, que nem a Juliette, quando você faz essa anotação e você separa em blocos, o que é a técnica Pomodoro, gente?
é você separar seus dias e suas atividades em blocos, tá? Então, normalmente, de 15 a 30 minutos, tá? Então, você foca numa atividade ali 30 minutos, mais ou menos, e descansa 5, 10 minutos. Foca numa atividade 30 minutos e descansa 5. Ou seja, você vai tendo focos em bloco. E esse foco em bloco é foco mesmo. Parou, esquece tudo do lado, foca nisso que você tem que pegar para fazer, tá? Então, isso ajuda muito você. Lógico, mas para essa técnica dar certo, que a Juliette falou ali, né? Você tem que ter anotado. Porque, nossa, eu vou focar nisso agora. Nisso que? Ah, nessa primeira coisa que apareceu aqui. Essa primeira coisa que apareceu, gente, pode ser algo só urgente, não é algo importante, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como que vocês vão separar o que é urgente e importante, tá? Isso daqui é extremamente importante. Quem já ouviu falar da matriz de Eisenhower? Aí, alguém já ouviu falar da matriz de Eisenhower? A gente faz isso muito em empresa, tá? Essa matriz. Ela serve para tudo na vida. Ela serve para coisa pessoal, serve para coisa profissional, serve para metas, serve para planejamento futuro, serve para a gente planejar nossos sonhos e objetivos, né? Olha lá, a Cida aqui, ó, de manhã sou dona de casa e dos meus filhos. Após 12 horas sou empresária e à noite cuido de mim na academia. Ali, ó, a Cida, ela já separa em blocos também a vida dela. Tá vendo, ó? Tudo na agenda agora, ó. Exatamente. Né? A Cida, como eu falei para vocês, ela é do meu programa de mentoria. Então, olha lá, tudo separado em blocos. Então, e quando a gente separa em bloco, o que acontece? A nossa vida muda, a nossa prospecção muda. E aí, eu vou pegar o exemplo aqui da Cida. Ela separou em blocos. Agora, ela vai jogar o bloco dela na matriz de Eisenhower. Ou seja, de manhã aconteceu alguma coisa. Como que eu vou tomar decisão se isso é importante ou é urgente? Se eu faço ou não faço? À tarde aconteceu alguma coisa na empresa. Como que eu vou tomar decisão se eu tenho que fazer isso e parar o meu planejamento de minha gestão de tempo? Ou eu continuo com a minha rotina, eu continuo com a minha estratégia e isso eu ponho para depois? Como que eu faço isso? A matriz de Eisenhower, gente, é dividida em 4 blocos. O primeiro bloco é tudo que for urgente e importante, você vai parar tudo e fazer. Rogério, qual a diferença de urgência e importante? Gente, urgente é aquilo que aconteceu, tá? Então, por exemplo, meu WhatsApp explodiu. Começou a ter 20 clientes do nada no WhatsApp chamando. Gente, isso é uma coisa urgente. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Caiu todas as minhas páginas na quarta-feira. Todas. Todas as páginas caíram do ar. Rogério, e aí eu tava aqui com o meu sócio. Rogério, caiu todas as páginas do ar. Cara, isso é extremamente urgente, caiu todas as páginas do ar. Mas ele é importante também? Ele gera resultado? Ou não? Ele é só urgência. Aconteceu um problema. É urgente. Ele gera resultado? Sim, para mim aquilo é urgente e é importante. Porque aquilo ali não podia esperar. Porque eu estava rodando R$ 70 de tráfego numa campanha, né? E eu estava numa outra campanha rodando R$ 200 de tráfego. Ou seja, caiu a página, o tráfego ia continuar gastando, mas não tinha para onde ir. É urgente e importante. Eu tive que parar tudo para corrigir aquilo. Tá? Rogério, é urgente. O WhatsApp apareceu 20 pessoas. Gente, é importante? Eu preciso responder agora? Ou dá para responder depois? Não, dá para responder depois. As pessoas esperam ali umas meia hora, 50 minutos. Ok, então eu não tenho o que fazer agora. Se é urgente, é importante, eu paro tudo e faço isso agora. Agora, Rogério, tá, e se ele é urgente, mas não é importante? Eu agendo. Desculpa, gente, vamos lá. Ele é importante, mas não é urgente, tá? Então, ele é importante, muito importante isso, mas não é urgente. Rogério, as páginas caíram. Ok. Qual é a consequência disso? Não, as páginas caíram, não está rodando tráfego, não está rodando nada. Bom, ele é importante. Porque as páginas caíram, eu preciso resolver porque isso gera resultado na minha vida. Mas eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo agora, que é urgente e importante e gera resultado agora para fazer isso? Não. Então eu vou agendar. Vou dar um outro exemplo aqui. Vou pegar o exemplo aqui da... Vou pegar um exemplo aqui, ó, da Catiele. Ela trabalha com cílios, tá? Vou pegar o exemplo dela aqui, tá, gente? Vou colocar um negócio em prática aqui para vocês. Rogério simplesmente
uma ferramenta aqui, uma pinça que eu preciso para atender meus clientes, sumiu, né? Gente, sumiu. É urgente, é importante, gente, porque sem essa ferramenta ela não trabalha. Ela vai parar tudo o que ela fez, ela vai parar tudo para comprar essa pinça para atender os clientes. Por quê? Porque é urgente e importante. Rogério, acabou a luz aqui do meu estúdio. Vamos lá. Gente, é importante, acabou a luz do estúdio. Porque sem a luz, ela não consegue fazer o negócio. Mas é urgente? Não, não. Eu tenho uma ring light aqui que funciona num power bank que eu tenho aqui, dá para atender essa cliente desse jeito. Gente, ela não vai parar de atender o cliente, não vai deixar de atender o cliente, se ela conseguiu dar uma solução ali, e essa solução, e ela consegue depois ligar para a companhia de luz, se for uma geral, ou mandar trocar a lâmpada que queimou a lâmpada do estúdio. Ela agenda essa tarefa para depois. Entende? Então, essa é a diferença. Agora, se ele é urgente, mas não é importante, gente, delega. Pô, se você tem para quem delegar, tá? Gente, aconteceu um problema urgente aqui, mas é importante? Impacta muitas coisas? Não, não impacta. Vou delegar para alguém. Rogério, não tem para quem delegar. Eu mesmo sou a minha própria empresa, ou não, eu estou na minha empresa. Eu trabalho para alguém, sou CLT. Rogério, não tem como delegar. Ok, agenda também para fazer. Você vai agendar aquilo para aquilo ser feito depois, tá? Então, agora, se você é empresário todo, você tem outros colaboradores, se for urgente, mas não é importante, não é você que tem que resolver. Você tem que resolver coisas importantes que vão gerar resultado só, não ficar apagando fogo. E o que acontece a maioria dos empresários? Passa o dia inteiro apagando fogo, tá? Então, prestem bem atenção nisso, tá? E o último passo, Rogério, aconteceu uma coisa aqui. O que aconteceu? Nossa, perdi uma caixinha de cílios. É urgente e é importante? Você precisa dela agora? Não. É importante? Não, porque eu tenho mais 10 no estoque. Gente, elimina, esquece isso. Próximo. Próximo problema. Próxima situação. Então, tudo que não for urgente e importante, próximo. Elimina, tira da sua atividade. Rogério, preciso ir ali comprar alguma coisa. É urgente e importante? Não, dá para esperar. Próximo. Ou agenda. Se for importante, agende. Se não for, elimina. O problema, gente, é que a gente passa com... Quando vocês listarem isso, sabe onde vai estar a maioria das ações de vocês? No eliminar e no agendar. A maioria surreal ou esmagadora vai estar no eliminar e no agendar. Tudo que vocês estão fazendo hoje, que vocês acham que é urgente e importante, a maioria vai ser importante, mas não é urgente. Ou vai ser urgente, mas não é importante. Mas, pelo fato de ser urgente, a gente se afoba, a gente vai lá e quer fazer de qualquer jeito. Principalmente quando a gente é CLT, que foi o meu maior erro. Quando eu trabalhava para alguém, a pessoa chegava e ficava assim, Rogério, aconteceu tal coisa. Eu, peraí, vou parar tudo para resolver isso. Eu parava tudo para resolver aquilo. Rogério, aconteceu X coisa. Parava tudo para resolver aquilo. Gente, é analisar. Quem é o especialista da área ali é você. Quem tem que ser o especialista sobre o seu tempo é você. Rogério, aconteceu tal coisa. Peraí. Ah, legal. Olha, entendo que aconteceu isso, ó, mas eu tô com uma atividade muito mais prioritária na frente, tá? Isso daqui eu vou fazer às 14 horas, pode ser? Pô, Rogério, pode, dá pra esperar. Ô, Rogério, aconteceu tal coisa, tal... Falei, ó, isso daqui eu consigo fazer só amanhã, porque eu tenho atividades mais importantes na frente, mais urgentes, que vão gerar mais resultados. Olha, por exemplo, essa daqui, ela não é mais urgente? É, Rogério, é mais urgente. Então, beleza. Então, vou agendar ela aqui, tá bom? Tá bom. Quando você explica para as pessoas, elas entendem, principalmente o seu trabalho. E tem mais, para quem é CLT aqui, gente, essa técnica aqui vai fazer você ser reconhecido na empresa. Vai fazer a empresa te olhar com outros olhos, te garanto. Quando eu comecei a fazer isso, não deu 4 meses para mim ser promovido para supervisor. 4 meses, eu já estava 1 ano e meio na empresa, gente. 1 ano e meio. E em 4 meses eu fui promovido. Por quê? Porque a pessoa começou a olhar para mim e falou, nossa, esse cara aqui é mais estratégico. Pois aqui ele pensa diferente. Nossa, ele consegue calcular o tempo dele e gerar resultado. No final do dia, eu estava entregando as atividades que tinham que ser entregues, as que são importantes e urgentes, as que geravam resultado para a empresa e geravam resultado para mim. Então, comece a prestar atenção sobre essa matriz. E, principalmente, comece a pôr ela em prática, tá, gente? Comece a pôr a matriz em prática. Perfeito? E isso daqui vai mudar a vida de vocês. Tá? Então, lembrando,
Ferramentas são o que vocês vão usar. Estratégias é o que vocês vão conduzir junto com a ferramenta, tá? Então, ferramenta é só um meio. Lembrando, papel, planilha, Trello, Google Agenda, ela é um meio para você conseguir um objetivo. Rogério, e a disciplina? A disciplina está em executar. Então, quem aqui vai executar isso amanhã? Fala aqui. Quem aqui entendeu esse contexto e já clareou a mente para executar nisso daqui amanhã? Ou hoje, gente. Hoje é 2 horas da tarde, 3 horas da tarde ainda, ó, 3h30. Dá tempo suficiente de você pôr para executar isso daqui ainda hoje, tá? Então, vamos lá. Vou reforçar aqui de novo. Ferramenta, papel, planilha, Trello, agenda. Disciplina, fazer todo dia isso, tá? E constância. Gente, eu sei que nós somos seres... Eu vou falar um pouquinho voltado para psicanálise, tá? Eu sei que a gente somos seres de urgência. Nossa, Rogério, eu quero ganhar 10 mil reais amanhã. Nossa, Rogério, eu quero que minha empresa estoure amanhã. Nossa, Rogério, eu quero ser promovido amanhã. Gente, não vai. E se você passar dia após dia só pensando nisso, também não vai. Constância é o que gera resultado. Se você for constante na sua ação, se você fizer 1% por dia melhor, gente, olha o quanto você cresce por ano. 365% a mais do que você era no ano passado. Ou seja, você só precisa ser 1% melhor do que ontem. Bom, ontem eu nem sabia sobre ferramentas para gestão de tempo. Hoje eu já sei. Amanhã eu já baixo um e começo a usar. Depois de amanhã eu já começo a melhorar ela. Depois de amanhã eu começo a pôr mais atividades lá. É isso, gente. É 1% melhor só. Não precisa ser nada surreal. Então, sejam 1% melhor por dia. Essa é a minha meta e isso é o que eu espero que vocês estejam de metas para a vida de vocês, que vocês vão sentir melhorar, tá? Então, sejam melhores 1% a cada dia. Perfeito? E chegou a hora da virada, gente. Você já tem um diagnóstico, você já tem uma ferramenta e é o que eu falei para vocês. Chegou a hora de aplicar. Simples assim. Chegou a hora de vocês aplicarem, colocarem em prática, tá? Fazerem tudo isso. Então, hoje, vocês já sabem fazer, tá? Nós tem um ditado que diz assim, né? Você não é culpado por aquilo que você não sabe. Mas, a partir de agora que você sabe, se você não fizer, a culpa é sua. Até o momento que você não sabia, tá tudo bem, você não sabia. A partir do momento que você sabe, a culpa é sua. Agora, o que você precisa? Você precisa priorizar, você precisa planejar e você precisa focar, tá? Então, você precisa colocar em prática isso. Não adianta só saber. Saber, vocês já estão até aqui, beleza? Então, o problema não é saber, o problema é fazer. E eu tenho certeza que se vocês estão aqui, se vocês estão na aula, é porque vocês querem fazer. Senão, vocês não estariam aqui. Senão, você teria feito que igual algumas pessoas fizeram, saíram no começo. E eu falei no começo, não vai ter replay. A aula de vendas, ali, ó, quem assistiu, assistiu, quem não assistiu, perdeu. A aula é essa daqui, quem assistiu, assistiu, quem não assistiu, perdeu. Tá? Então, não tem replay. Então, e a vida não tem replay também, tá, gente? Você perdeu o dia de ontem, você não vai repetir o dia de ontem. Você perdeu o dia de hoje, perdeu, perdeu. Se você perdeu o dia de amanhã porque você não gerenciou, perdeu também. A vida não tem replay, tá? Então, façam o que tem que fazer. Façam o que tem que fazer. Então, vocês precisam estar sempre agilizando e sempre estruturando isso daqui, tá? Por quê? Se vocês não fizerem isso, não vai funcionar. É que nem eu, Rogério, você faz constantemente a aplicação na agenda de vocês? Gente, faço. Constantemente eu faço aplicação na minha agenda. Ó, se eu abrir aqui a minha agenda para vocês, que eu vou abrir aqui de novo, ó. Vou dar um zoom aqui para vocês, ó. Vou separar por mês. Olha isso aqui. Isso aqui é um mês. Ó. Outro. Ó, isso aqui é os meses para frente. Ó, maio, abril, ó, março, ó. Ó. Gente, tudo aqui, ó. Entende? Então, ó. Então vocês têm que fazer isso. Por quê? Se vocês não fizerem, não vai resolver. E o Google Agenda, como eu falei para vocês conseguem separar por agenda ainda, tá? Vocês conseguem ter agenda profissional,
vocês conseguem ter a agenda pessoal, cada agenda de uma cor, então isso facilita a vida de vocês. O Trello também, tá? Então o Trello também vocês conseguem ter essa separação bem legal para vocês fazerem isso, tá? Então, Rogério, e agora, como que eu faço? Eu ponho em prática. Ponho em prática e executo. E aí, para quem quiser continuar, não tem problema, gente. Vocês podem, tudo que eu ensinei aqui, vocês podem continuar e podem fazer sozinhos. Vocês podem aplicar isso sozinhos, tá? Mas, para quem quer ajuda, nós temos o profissional de destaque. Lembrando, o curso profissional de destaque, ele não é somente para quem tem problema com tempo. O curso profissional de destaque é um curso para te formar um profissional, seja você CLT ou seja você empresário. Ele vai te ensinar comunicação, vendas, gestão do tempo, tomada de decisão e controle financeiro. Você aprende tudo isso no curso, tá? Lembrando, você vai aprender, lá você tem todos esses cursos, todos esses módulos separados no curso, tá? Você vai aprender essas 3 habilidades principais: comunicação, venda e gestão do tempo, tá? Ou seja, quem não domina isso, gente, se você não dominar comunicação, vendas e gestão do tempo, gente, você não cresce. Todo empresário precisa vender. Todo empresário precisa se comunicar. Toda pessoa que cresce na carreira, é um gerente, um supervisor, ou cresce na sua carreira, precisa saber vender, precisa saber se auto-vender, precisa saber se comunicar e precisa gerir seu tempo. Ninguém cresce se não fizer isso, tá? E na vida pessoal, tem um agregado ainda. Se você não gerir seu dinheiro, você não sabe crescer, tá? Então, para quem quiser ajuda e continuar com a gente no programa, você ganha tudo isso daqui de bônus, tá? Lógico, além de todo o curso, você recebe uma call individual comigo ou com a Maísa, tá? Com a Maísa, se você precisar de especialização em vendas e comunicação, se você precisar de uma call individual com ela de vendas e comunicação, você vai ganhar. Se você precisar de gestão de tempo, planejamento empresarial ou controle financeiro, você vai ter uma call comigo, né? Eu tenho gente aqui, ó, que é da minha mentoria, sabe quem pode falar. Lógico, o valor que eu vou passar aqui para vocês nem se compara ao valor da minha mentoria, tá, gente? Tenho programas de consultoria e mentoria de R$ 10.000, mas quem é da minha mentoria sabe o suporte que tem. Você ganha 3 meses de acesso grátis ao sistema de controle financeiro do Contaí, ou seja, você pode controlar no WhatsApp suas finanças. Gente, imagina controlar suas finanças e as finanças da empresa no WhatsApp, mandando áudio, vídeo ou foto. Você pode controlar tudo. Você tem aulas mensais de tira dúvidas, ou seja, além de você conhecer os outros alunos, se interagir, você tem aula de tira dúvidas. Rogério, posso tirar dúvidas do quê? Qualquer coisa, gente. A gente abre a call aqui igual essa e você vai mandando suas dúvidas. E a gente vai tirando as dúvidas com vocês, tá? Além do módulo que vocês vão ter um módulo totalmente de planejamento, tá? Como planejar o seu crescimento empresarial e profissional e como tomar decisões, tá? Esses 2 módulos é bônus que eu vou gravar para vocês, tá? Quem sabe tomar decisão tem uma vida melhor, tá? E quem planeja, gente, planeja melhor, tá? Só para vocês terem uma noção, tá, gente? Tudo isso aqui poderia ser vendido no valor de R$ 997 no mínimo, tá? Tem cursos aí que vocês já compraram, eu aposto, muito pior por 997, que vocês se arrependeram. Sem esse suporte, tá? Mas o meu objetivo aqui é ter pessoas que se desenvolvem. Por quê? Se você que está nesse grupo aqui, se você que é um empresário e comprar esse programa e você tem resultados, você melhora a sua comunicação, sua venda, gestão do tempo e melhora a sua empresa, qual que é o seu próximo passo? Vim para minha mentoria. Se você aqui é um profissional e você é um profissional que se comunica melhor, tem gestão do tempo melhor e vende melhor, você entra para minha base. Por quê? Lá eu sempre recruto profissionais. Então, eu tenho uma base de recrutamento e seleção, eu tenho uma empresa de recrutamento e seleção. Então, eu preciso de pessoas boas lá. Então, você pode fazer o seu curso para ser uma pessoa boa e estar na minha base de recrutamento e seleção. Eu recruto tanto para mim quanto para outras empresas. Então, Rogério, quanto que você está fazendo esse curso? Esse curso, gente, ele sai por 12 de 15,42. É isso mesmo. Mas lembrando, para quem comprar hoje, tá? Se você decidir tomar a decisão amanhã, o curso volta para o valor de 497, que ele está, enquanto eu estou rodando uma campanha, ele está fazendo por 497. Depois ele volta por 997, tá? Então, quem clicar às vezes no link da minha campanha, vai ver esse valor de 497. Mas, para quem decidir até hoje, eu vou deixar um link exclusivo lá no grupo. Se você quer comprar, se você conhece alguém que precisa disso, quer comprar para seu filho, para seu parente, gente, 12 vezes de 15,42, R$ 149. Você gasta isso com muito menos coisa. Lembrando, só o nosso sistema de controle financeiro, ele custa anualmente R$ 180,
tá? Você vai estar ganhando sistema de controle financeiro, tá? Você vai ganhar materiais práticos lá dentro, aulas ao vivo. Gente, é um valor irrisório para você aprender vendas, comunicação, gestão do tempo e ainda aprender planejamento estratégico e tomada de decisão. É um valor totalmente irrisório, tá? Para quem tiver interesse, eu vou mandar lá no grupo, tá, gente? Então, para quem tiver interesse, eu estou mandando o link lá no grupo agora. Eu vou até pegar aqui o celular e já mandar lá para vocês. Ó. Tem um cupom de desconto, tá, gente? Não esqueçam do cupom de desconto. Eu vou mandar até o cupom já vinculado lá para vocês. Ó. Quem entrar agora, eu ainda tenho agenda nessa semana, tá? Ainda tenho agenda nessa semana. Quem entrar agora para fazer uma reunião, por exemplo, a Catiele que estava ali, que falou que trabalha, né, com cílios. Catiele, tiver interesse, já entra. Eu tenho uma reunião, leva de 1 a 2 horas essa reunião, para fazer todo o planejamento estratégico da sua empresa, tá? Então você pode usar isso para a sua empresa. Então, gente, ó, tô mandando lá o link para vocês, tá? Então, não esqueçam. R$ 149,00 à vista somente até hoje, tá? Rogério, fiquei com dúvida sobre um programa. Eu vou abrir aqui para vocês tirar dúvida, mas principalmente, lá na página de vendas lá, tem também uma coisa muito importante, tem um vídeo lá falando de todo o programa, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, assiste o vídeo lá também, tá? Gente, e aí a decisão é sua, a decisão é com vocês. A decisão de aplicar ou não na vida é a decisão de vocês, tá? Você pode continuar igual você está hoje, só trabalhando, se cansando, sem crescer, ou você pode evoluir e desenvolver. E aí você tem 2 caminhos se você quiser se desenvolver e evoluir. Você tem um caminho de fazer sozinho, né? E tá tudo bem, você pode fazer isso sozinho e você vai conseguir, tá? Tudo aquilo que a gente faz, a gente consegue. Mas você tem um processo de desenvolver e conseguir mais rápido ainda. Ou seja, eu vou entregar para você a trilha completa, o caminho das pedras para você fazer isso. Além disso, você tem acesso a mim, você tem acesso a Maísa, você consegue ter suporte. Ou seja, você não precisa pesquisar dúvidas. Você vai tirar as dúvidas de acordo com o que nós vamos te orientar a fazer. Rogério, fiquei com dúvida no meu planejamento. Vem cá, vamos sentar, vamos montar seu planejamento junto. A gente monta seu planejamento, monta sua gestão de tempo junto. Então, gente, lá é apoio, tá? Lá é tira dúvidas, lá é encurtar caminho. Lá nós estamos colocando nosso conhecimento. A Maísa tem mais de 11 anos de conhecimento de vendas, né? Eu, só nessa área de consultoria, só nessa área de gestão de tempo, desenvolvimento de pessoas, eu tenho 16 anos, tá? Então, há 16 anos eu faço isso. Então, nós vamos encurtar o caminho de vocês. É esse o nosso objetivo, tá bom? Então, gente, nesse momento aqui a palavra está com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda aqui que eu já libero o microfone de vocês, tá? Quem quiser falar algo, quem quiser perguntar alguma coisa, manda aqui que eu já libero o microfone de vocês e aí a gente já bate um papo. Lembrando, tá, gente? R$ 149,00 o programa lá até hoje somente, tá? Passou de hoje, volta para o valor de R$ 497. Rogério, posso entrar amanhã, depois, dia 25, que quando eu recebo? Você pode entrar quando você quiser, tá? Mas você só gosta de deixar as pessoas bem cientes disso, tá? A divulgação de valor é enquanto nós estamos aqui na aula até as 23h59 de hoje, tá? Passou disso, eu não garanto já o valor com vocês, tá? Então, eu vou abrir aqui o chat. Se alguém tiver alguma dúvida, gente, manda aqui que eu libero o áudio de vocês. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu espero que tenha sido uma aula incrível. Espero ter tirado todas as dúvidas de vocês e, principalmente, espero vocês dentro do meu programa. Espero ter esse encontro individual com vocês e conseguir mostrar para vocês o caminho, tá? Mostrar para vocês o passo a passo, o trilho das pedras para vocês crescerem na carreira, vocês ganharem mais, você se sentir mais satisfeito, você se sentir bem consigo mesmo, tá? Isso para mim é o principal, isso para mim é o que vai fazer toda a diferença ali. Como eu falei para vocês, eu gosto de estar aqui, gosto de fazer isso e principalmente eu acho que todo mundo merece ter um crescimento, todo mundo merece ali conquistar os seus sonhos e objetivos. Eu sei que não é fácil, eu já me frustrei bastante com isso, me frustrei com muita coisa, mas, gente, quando a gente planeja, quando a gente gerencia nosso tempo, tudo funciona.
tá? E a gente consegue conquistar o que quer, tá bom? Então, cara, eu agradeço aqui a presença de vocês. A Catiele, cara, foi uma aula incrível, apesar de não ter conseguido gerir meu tempo hoje, ter entrado atrasada, irei participar do curso e não vou ter mais problema. Mais que isso, hein, Catiele? Com certeza. Isso aqui não... Em uma semana você aplicando, lá a gente tem ferramentas avançadas. Ah, gente, só lembrando, tá? Para quem entrar, eu criei uma inteligência artificial. Nós temos um robô aqui que vai ajudar você a gerir seu tempo. Ou seja, você vai mandar o seu dia e ele vai te dar sugestões e ideias de como você tem que estar utilizando o seu dia e o que você tem que eliminar. Tá? Tudo com inteligência artificial. Então, acabou esse negócio de você ficar com dúvida, tá? Então, Claudineia, valeu o conhecimento desse tempo que tivemos aqui. Claudineia, foi incrível para mim também. Então, quem não segue a gente ainda lá no Instagram, segue lá, né? Instituto.impactus com TUS. Então a gente sempre divulga muita coisa lá, muito material para crescimento pessoal, principalmente para crescimento empresarial, tá? Você que tem um sonho ali de ter empresa ou tem uma empresa, precisa escalar e resolver sua empresa, resolver os problemas dela, a gente ajuda você lá com isso, tá bom? Gente, foi um prazer ter ficado aqui. Parabéns para vocês que ficaram aqui até hoje, até esse momento, né? Sabadão, até 3h48 da tarde, né? Ainda o sábado ainda tem muito tempo pela frente, muito sábado pela frente. Aproveitem ele com sabedoria, tá? Aproveitem a sua gestão de tempo. Façam do seu sábado um sábado de produtividade e principalmente um sábado rumo ao objetivo de vocês, tá bom? Gente, um ótimo sábado, fiquem com Deus e até mais.